Boa tarde a todos. Como já foi dito, meu nome é Adriano Allen. Hoje eu estou como gerente de geoprocessamento da Diretoria de Informações do Instituto Pereira Passos, e a gente vai tentar trazer aqui para vocês um pouco do que o Instituto vem fazendo ao longo de cerca de 15 a 18 anos, desde a implementação do geoprocessamento na Prefeitura do Rio. Para quem não conhece, o Instituto Pereira Passos é o órgão da Prefeitura do Rio responsável pelas informações da cidade. Com o advento do geoprocessamento, isso foi um facilitador, porque antes você tinha basicamente a produção de informações estáticas e coletadas ao longo de alguns períodos para depois você efetuar a disseminação. Então, o Instituto foi criado em 98, mas já tinha um histórico anterior na instituição designada IPLAN Rio. Ele é o responsável pela manutenção da base cartográfica e o sistema de geoprocessamento. Dentro do IPP, a Diretoria de Informações da Cidade, ele se dedica a esse tratamento das informações, da coleta. O IPP não produz dados primários. A gente também se utiliza de fontes diversas, como o IBGE, registros administrativos das diversas secretarias, e o IPP tem a função de produzir as informações e disseminá-las. O principal canal de diálogo, não só interno na prefeitura, mas com a sociedade, é o nosso portal Armazém de Dados, que alguns certamente já conhecem, mas aonde nós disponibilizamos todos os aplicativos GEL e todo o acervo de informações que nós construímos ao longo do tempo. Então, como eu já disse, o IPP absorve, né, ele faz a gestão da informação e a publicação dessa informação. Então, tem a coleta primária. Hoje nós temos, até pelos avanços tecnológicos, conseguido otimizar ao máximo a associação da informação alfanumérica à informação geográfica e colocado à disposição do público o máximo de informações em mapa, em aplicativos dinâmicos. Ele faz todo um tratamento estatístico, né? Se utiliza do geoprocessamento para poder divulgar essa informação, e isso cada vez mais tem permitido aos gestores públicos se utilizar dessas informações nas suas estratégias de planejamento. A gente vai ter aqui a oportunidade de conhecer um pouquinho de um projeto que foi o Turno Único da Prefeitura, cerca de setembro do ano passado a maio desse ano, onde foi feito um esforço para definir aonde e com que características se implantaria o Turno Único na cidade do Rio. Isso vai ser visto mais à frente, mas isso só foi possível por conta do acúmulo de anos de produção de informação alfanumérica e, num segundo momento, de informação geográfica. E isso sendo disponibilizado a todos. Eu vou citar aqui as principais ações de gestão que o IPP vem tratando. O Rio LabGel ainda é uma intenção, na verdade, que é a construção do ambiente na prefeitura em que a gente consiga treinar todos os técnicos da prefeitura que atuam nessa área em cada órgão. A gente vem fortalecendo essa ideia junto ao LabGIS da UERJ, né? Esse evento aqui é mais uma demonstração de que a gente está caminhando nessa direção, de fortalecer a relação prefeitura e instituições acadêmicas, nesse momento especial a UERJ. O CADTEC
parece brincadeira, mas assim, se perguntarem para a gente, a Prefeitura do Rio tem um cadastro técnico multifinalitário, algo que é descrito há cerca de 15, 20 anos atrás como fundamental para qualquer processo de gestão de informação? Eu diria que não. Mas a gente vem construindo isso através do CADTEC. O CADTEC é um grupo formado e institucionalizado na Prefeitura para construir esse cadastro. Ao longo dos anos, todas as secretarias resolveram as suas questões setoriais e atuaram da melhor maneira possível. Mas nunca se construiu um cadastro corporativo que atendesse a todos. O CADTEC vem fazendo isso. Uma outra preocupação e uma ação de gestão tomada há cerca de uns 5, 6 anos é que a Prefeitura do Rio agora, já há uns 5, 6 anos, todo ano produz uma ortofoto de alta resolução. Isso vem contribuindo muito. Inicialmente, o aspecto principal dessa contratação foi a manutenção do monitoramento sobre o crescimento de áreas de favela. Inicialmente, crescimento horizontal. Hoje, a gente já vem discutindo para esse mês, para essa mesma questão, a utilização de laser para começar a poder analisar crescimento vertical. Ainda não estamos nesse ponto. Mas ter as ortofotos anuais foi um grande avanço, porque nos permite, a cada momento, acompanhar o desenvolvimento da cidade e, não só para as favelas, permite acompanhar o crescimento de ocupação do solo na cidade. Uma outra ação de gestão, desde a criação do COR, que é o Centro de Operações, que tem uma atividade muito específica, que é resolver questões de conflito imediato na cidade, né, enchente, situações de trânsito. A gente tem uma parceria com eles, onde eles também se utilizam de muitas informações que o IPP disponibiliza, e essa parceria vem aumentando a cada momento. A outra principal ação de gestão do IPP, como eu já havia dito, é um armazém de dados. É um site que já completou 12 anos. Ele sem que a gente o diga, o portal de informações da Prefeitura, porque ali estão acumuladas todos os acervos de informação que a gente veio acumulando desde a produção dos anuários estatísticos, né? O último anuário estatístico em papel e em mídia digital foi publicado em 2000, relativo a 98, e a partir daí criou-se o site Armazém de Dados para suprir e ampliar a divulgação de informação. Então, a diretoria tem um processo de atualização dos dados, às vezes nem tanto quanto nós gostaríamos, mas a gente faz um esforço muito grande. Falando um pouquinho de cada uma dessas ações de gestão, o CADTEC só está acontecendo por conta de parcerias. A parceria entre a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Fazenda, o Instituto Pereira Passos, a empresa de informática e órgãos que aos poucos vão se agregando na construção de um cadastro único corporativo. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho do que a gente denomina CADLOG, que é o cadastro de logradouros. O cadastro de logradouro é o embrião para a construção do cadastro técnico multifinalitário na Prefeitura do Rio. Então a gente tem um esforço grande de unificação de cadastro. Haviam e ainda existem vários cadastros de logradouro na cidade. Cada órgão tem o seu. E a gente está num processo de unificação. Então, o CADTEC começou pelo cadastro de logradouros e a gente vem avançando em outras questões. O cadastro de parcelamento, cadastro de próprios municipais. Isso aliado a todos os outros cadastros e informações que o IPP dispõe, já começa a fazer sentido a gente dizer que a gente tem o embrião de um cadastro técnico multifinalitário. Pode passar. E como a gente veio construindo esse CADTEC, por exemplo, junto com a Secretaria Municipal de Fazenda,
foi feito em 2 momentos, 2006 a 2008 e 2009 a 2011. 2 levantamentos na cidade inteira, com empresa contratada para fazer levantamento de georreferenciamento de imóveis. Não é recadastramento de imóveis, é o levantamento de endereços. Novos endereços, endereços que deixaram de existir na base geográfica, o surgimento de novas quadras, novos logradouros, isso tudo levado a termo numa base única, geográfica, corporativa da Prefeitura, senão não teria sentido, se ficasse setorialmente na Secretaria de Fazenda, atenderia a eles, mas não atenderia a Prefeitura. Então, nós, com cada uma das ações no ambiente corporativo, a gente vem consolidando essa ideia do cadastro técnico. Esse sistema já é uma derivação, ou seja, com o ambiente construído e com a visão corporativa, o setor já começa a produzir nesse ambiente de modo setorial, mas não mais replicando informação, não mais replicando base, ou seja, todos usando a mesma base e gerando retorno para essa base. Então, o sistema de avaliação imobiliária é um sistema muito interessante, que atende aos profissionais que lidam com o ITBI. Para quem não está acostumado, ITBI é o imposto que você paga quando você transaciona um imóvel. Você compra ou vende um imóvel, você tem que pagar o ITBI à prefeitura. Então, esse sistema permite fazer uma avaliação a partir de 2 resultados que o ITBI vem acumulando de informação, ou seja, todo dia alguém vai lá e vende um imóvel, paga o ITBI. Então, essa base retroalimenta o processo de avaliação imobiliária que a Fazenda faz no ambiente GEL, na base corporativa e retornando informações para essa base. Da mesma maneira, a Secretaria de Fazenda construiu de modo setorial uma aplicação chamada Gestão Fiscal, que é uma aplicação que integra toda a sua base tributária, ou seja, o IPTU, que não falava antes com o ISS, que não falava antes com o ITBI, começam a se falar no ambiente GEL. Então, os registros, quando se clica num determinado ponto, a Fazenda sabe quantos imóveis tem ali, quantos foram transacionados, quais são as atividades econômicas que são desenvolvidas ali. Isso tem sido um grande avanço para a gestão tributária da cidade. Essa parceria já específica com a Secretaria de Urbanismo, para quem não está afeito, PAL, a essa denominação, PAL é projeto aprovado de loteamento. Então, quando qualquer pessoa quer ocupar o solo e parcelar o solo, vai à Secretaria de Urbanismo e aprova um projeto de parcelamento. Ele pode ser um remembramento, um desmembramento, mas também pode ser um loteamento que gera logradouro. Toda essa base, até cerca de uns 3 anos, 4 anos, era toda encaminhada à Secretaria de Urbanismo em papel. Isso desde a década de 30, final da década de 30, início da de 40. Então, o georreferenciamento de PAL nada mais foi do que, num primeiro momento, escanear todos os papéis, todos os projetos, e atribuir informações a cada um deles. O segundo momento, a gente nunca consegue começar e terminar, né? Então, a SMU fez uma parcela, anos depois conseguiu-se recurso para completar o processo. Então, cada projeto desse foi georreferenciado, cada imagem dessa georreferenciada, escalonada, rotacionada, que os projetos são apresentados em pranchas. O norte vai para qualquer posição. Então, o georreferenciamento contemplou
a cada imagem, você escalonar, rotacionar e posicionar sobre a base corporativa. Depois de localizado, eram cerca de 47 mil imagens. Depois de localizado, para cada um dos parcelamentos, era gerado na base geográfica a poligonal externa, para a gente localizar isso no ambiente gel, e a localização dos lotes através de pontos, porque não foi possível digitalizar os lotes. Então, a gente não perdeu informação, mas não era a informação ideal que a gente queria. Então, a partir de hoje, eu tenho um cadastro único de logradouros, eu já sei aonde estão os projetos de parcelamentos, a gente tem outros projetos caminhando internamente na prefeitura, como o dos próprios municipais. Todos os próprios municipais estão sendo georreferenciados, e aí a gente consegue começar a cruzar informações no ambiente gel, e o principal é o resgate da informação e a manutenção delas, porque isso, a cada dia, a SMU aprova um novo PAL, a cada dia se doa um novo próprio ao município, e a cada dia a prefeitura abre um logradouro ou a própria população abre um logradouro. Um outro projeto que está em andamento, que é o georreferenciamento de licença de construção. As licenças de construção de obra privada são aprovadas junto à Secretaria de Urbanismo, mas elas ficavam nos processos, né? Se eu abrisse o processo, eu sabia tudo sobre aquela licença, mas estava lá. A partir de agora, vai ter um sistema que, ao dar entrada na licença, ele é automaticamente georreferenciado, e isso começa a cruzar com a base de PAL, com a base de logradouros, com a base de próprios, e aí a gente começa a ter o ciclo, né, da informação gel funcionando. Um projeto que começou em paralelo ao CADTEC e que depois vem se incorporando, inclusive com injeção de recursos, é o que nós chamamos de Geovias. Todo mundo já deve ter comentado e ouvido dizer que toda a prefeitura tinha que saber por onde passam as redes de água, de luz, de gás no seu território. Pois bem, o Geovias é o início disso. E o mais importante é que o Geovias é uma iniciativa das concessionárias. A SEG, a Light, a SEDAI, as telecomunicações procuraram a prefeitura para implementar um sistema que pudesse não só agilizar os procedimentos de licenciamento, é óbvio, mas também permitisse às concessionárias otimizar recursos. Por quê? A gente cansa de ver na cidade, vem a SEG, abre um buraco, semana seguinte tapa, na semana seguinte vem a Light, abre um buraco, e isso constantemente. O Geovias, ele visa, num espaço de tempo, acabar com isso. Por quê? Todas as concessionárias estão lançando as suas bases do subsolo na cartografia da prefeitura. E não só colocando lá as camadas, mas todo o processo de licenciamento, de acompanhamento da execução dessas obras é feita pelo sistema. Então, se por acaso a Light se colocar no sistema que quer fazer uma obra em determinado local, a SEG sabe, a SEDAI sabe, e eles podem interagir e fazer uma obra única, se for do interesse. É claro que isso é um processo, mas as bases estão colocadas. E o principal é que não foi necessário obrigar ninguém a fazer isso. As concessionárias mesmo entenderam que os procedimentos, não só de licenciamento, mas de otimização das obras, estava ficando muito custoso para elas, e eles
estão dando uma solução com a parceria da Prefeitura. É um projeto todo bancado pelas concessionárias, mas administrado pela Prefeitura, através da Secretaria de Conservação e do IPP. Um outro projeto que eu citei anteriormente, que é o monitoramento de expansão de favelas, que ele é possível a partir do momento que houve a decisão política de todo ano ter ortofotos. Como todo mundo sabe, tem um custo, e ele vem sendo usado ano a ano pelo IPP para fazer esse acompanhamento de ocupação horizontal em favelas. Um outro grande avanço que a gente teve no último ano, a gente vem, ao longo dos anos, brigando no bom sentido, que a cartografia de 1975 tinha a cidade formal e as áreas de favela sempre foram grandes vazios, né? Brancos na cartografia. Vieram as outras cartografias e também mantiveram esse pressuposto por conta de questões até financeiras. Muito custoso fazer restituição em área de favela. Com o advento das ortofotos anuais, a gente iniciou um processo de construção como informação georreferenciada dos logradouros em favela. Independente se aquele logradouro é um logradouro oficial, se não é, ou seja, a construção do cadastro único de logradouros tem esse pressuposto. Existe na cidade, foi projetado um logradouro na cidade, ele tem que constar da base geográfica, né? E o caso das favelas, a mesma coisa. Foi feito um trabalho inicial em cima das 22 áreas de UPP social no ano passado. Nós fizemos um levantamento por imagem, utilizando o cadastro do IBGE, do censo de endereço, todos os levantamentos topográficos que foram feitos para as obras que já tinham ocorrido nas favelas e consolidamos numa base única de logradouros em favela. Nós identificamos nesse primeiro momento cerca de 7.000 logradouros e agora está sendo feito um trabalho de campo para realinhar algumas questões do tipo, aquele logradouro realmente que a gente desenhou como um só, é um só, são dois, são três. Para a gente, como é pela imagem, é um logradouro sem nome, mas quando se vai a campo, alguém já designou uma informação de nome para aquele logradouro, e isso está sendo incorporado à base. E o principal fruto desse esforço é que a nova cartografia que está sendo produzida na cidade vai contemplar as áreas de favela. Então, vão ser restituídas as favelas na área que está sendo restituída de cerca de 60% da cidade. A gente pretende, ano que vem, um novo orçamento, ter condições de completar essa mesma restituição. Então, não mais as favelas serão um grande branco na cartografia e o melhor, com informação incorporada. Bom, eu vou aproveitar aqui esse slide e passar aqui para o Leandro, até para eu descansar um pouco. O turno único foi uma experiência que, após 24 anos na prefeitura, militando na área de planejamento urbano, eu diria que foi, depois do plano diretor, né, em 92 que eu participei, eu diria que foi uma experiência muito interessante de planejamento. E isso só foi possível porque já havia sido consolidado essas bases que a gente está colocando hoje. Então, todo o processo de discussão para a construção de onde, como e de que maneira você definiria aonde implementar o turno único foi feito de maneira, como a gente gosta de dizer, com planejamento. Então, a gente vai abrir um parênteses aqui rapidinho para explicar o turno único e depois a gente continua na apresentação geral. Bom, boa tarde. A gente vai só abrir esse parênteses porque esse foi um projeto assim que eu acho que
Tudo isso que o Adriano falou até agora, de trabalho com geoprocessamento do IPP, trabalho de integração de dados de diversas secretarias e parcerias, esse projeto em particular, ele praticamente uma síntese dele, de tudo isso que foi apresentado, né? Então, vamos lá. Bom, vai ter alguns slides que eu vou passar um pouco mais rápido. Se vocês tiverem dúvida, a gente abre para perguntas ao final, tá? Mas o turno único, na verdade, ele está com uma das metas do planejamento estratégico da Prefeitura para a Secretaria Municipal de Educação, que é ter até 2016 35% dos alunos matriculados na rede municipal estudando em turno único, que é o turno de 7 horas. Né? E acompanhando essa meta do planejamento estratégico, a Secretaria Municipal de Educação também reorganizou, do ponto de vista de quantidades de alunos por sala, quantidade de salas, número ideal de quantidade de salas por equipamento. Então, houve uma reorganização também das unidades. Tá? Isso vai ser interessante porque eu vou falar um pouco mais à frente. E aí a Secretaria Municipal de Educação buscou o IPP, por quê? A questão que foi colocada foi a seguinte: onde e quantas escolas precisariam ser construídas para que essa meta do turno único conseguisse ser alcançada? Porque à medida que eu preciso de ter alunos estudando em turno integral, eu vou precisar de ter, onde eu oferecia, por exemplo, uma turma, vou precisar de oferecer 2, né? Porque vai ter um aluno vai estar estudando 7 horas, né, na escola. Então, vou precisar de aumentar a oferta de vagas e vou precisar de construir novas escolas. Então, a partir dessa pergunta, a gente desenvolveu toda uma metodologia, né, toda baseada em geoinformação, para responder essa pergunta. Né? Então, vamos lá. Uma primeira coisa que a gente detectou é que, para responder essa pergunta, a gente precisaria de delimitar, dividir o território da cidade em áreas, né, que seriam o que a gente estava chamando de micro-áreas de educação, que seriam áreas onde a gente deveria ter a oferta desde do EDI, né, que são as crianças de 0 a 3 anos, até o ginásio, né, que é até 15 anos de idade. Então, em cada um desses territórios que a gente dividiu, a gente organizou, em conjunto com a educação, como que seria a oferta desses segmentos educacionais em cada uma dessas áreas. Tá? Então, para a delimitação dessas áreas, um dos critérios utilizados foi o das barreiras físicas, porque à medida que a gente quer que as crianças circulem por aquele território, a gente não quer que esses microáreas elas ultrapassem, por exemplo, linhas férreas ou grandes eixos viários, por exemplo, a Avenida Brasil. Eu não posso assim, obrigar um aluno que está morando de um lado da Brasil a ter que atravessar Brasil todo dia para estudar rios, morros. A gente também tentou montar áreas que não fossem muito extensas para facilitar o deslocamento interno. E alguns outros critérios que a gente tentou, assim, sempre que possível, era seguir outros limites administrativos, né, como, por exemplo, o limite das clínicas, do atendimento das clínicas da família, uma vez que a prefeitura está tratando de um indivíduo que ele é atendido por diversas redes, né, não só de educação, mas de saúde, de outros serviços oferecidos pela prefeitura. Então, aqui está só um exemplo, né, de uma área, a linha vermelha ali em cima, por exemplo, é um eixo viário, uma via de trânsito, né, expressivo. A gente tem aquela linha verde que é o limite ali de uma cota ali do morro, né, para delimitação de áreas também, e o laranja é uma linha férrea, tá? Só para exemplificar o que a gente considerou como barreiras físicas. E aí a gente chegou numa questão muito importante, que foi de definir a demanda. Né? Para saber quantas escolas a gente precisa de construir, a gente precisa saber quantos alunos em potencial existem em cada uma dessas microáreas. Então a gente utilizou uma ferramenta que a gente já tinha desenvolvido, está disponível no nosso site para quem quiser acessar, que é uma ferramenta que se baseia nos dados do censo demográfico, para estimar a população. E a gente também, aí começaram, né, as parcerias. A gente, em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação, a gente já referenciou todos os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida que estavam em contratação. Porque se eu sei as áreas onde
daqui a alguns meses vai ter um grande afluxo populacional por conta de um projeto Minha Casa Minha Vida, para me planejar em termos de equipamentos de unidades escolares, eu já tenho que contar com essa população. Isso aqui é só um modelinho que foi um modelo conceitual da educação, né, de qual seria o número ideal de crianças em cada uma das microáreas. A gente chegou à conclusão de que cada um desses recortes deveria ter, em média, 1.440 crianças de 6 a 11 anos de idade. Então, aí foi esse número que a gente procurou nos dados do censo, somado aos dados do Minha Casa Minha Vida. Essa é como ficou mais ou menos a distribuição populacional por conta dessas estimativas para o município, né? O mais escuro é onde tem uma demanda maior. E é interessante considerar que a gente não pegou só a população do censo, naquela faixa etária. A gente também usou informação de área de ponderação, que é se o aluno frequenta a rede privada ou a rede pública. Porque a gente está considerando como demanda a ser atendida os alunos da rede pública, né? Então, por exemplo, você vai para áreas como Copacabana, onde, além de você já ter uma população mais idosa, por exemplo, você tem menos, a porcentagem de alunos que frequentam a rede pública é menor. Então, a gente também levou isso em consideração na hora de construir os equipamentos. Aí aqui é um exemplo, por exemplo, o Rio das Pedras, né? O mais escuro quer dizer que tem uma quantidade maior de crianças nessa faixa etária que demanda a escola pública. E o mais claro é uma quantidade menor. Então, a gente fez o recorte, não sei se está dando para ver muito bem, mas essa linha meio avermelhada são os limites das microáreas. Isso aqui é só um exemplo da terceira CREA. Então, uma vez já calculando a demanda, a gente partiu para o lado da oferta, que foi fazer o quê? O georreferenciamento de todas as unidades escolares e de todas as informações que a gente tinha para cada unidade, como, por exemplo, número de salas, área construída, área livre, se a gente precisasse de expandir, construir novas salas, a gente precisava de saber a área livre de cada um dos edifícios, né, de cada uma das unidades existentes. E além da oferta já existente, a gente começou a procurar terrenos, porque não ia ser possível alcançar a meta só com os equipamentos já existentes. Então, também na identificação de terreno, a gente utilizou várias técnicas, né, de geoinformação, a gente utilizou um pouco de sensoriamento remoto para fazer uma classificação de imagens para tentar detectar o que seriam áreas não edificadas. A gente também utilizou várias informações que a gente tinha para criar um layer de áreas impróprias à ocupação, né, onde não seria apropriado, né, construir escolas. Então, por exemplo, áreas sujeitas à inundação, área próxima a florestas, corpos hídricos, áreas de preservação. Identificamos também, como o Adriano falou, uma outra informação muito importante foi a identificação dos próprios municipais, porque é mais barato eu construir num terreno que é da prefeitura, né? Então, assim, a gente também fez o cálculo de cada uma dessas microáreas, o quanto a gente conseguiria solucionar o problema, né, de construção de escolas com terrenos públicos. Para cada uma das microáreas, foram 232 microáreas que a cidade foi dividida. Para cada uma a gente montou, em conjunto com a educação, né, fichas, né, dizendo assim, para cada um desses espaços, o que eu tenho de unidade existente, o que eu tenho de terrenos públicos, o que eu tenho de terrenos privados e quanto que eu preciso de construir para atingir a meta do turno único para aquela área, né, em função da população residente. Então, a gente elaborou essas 232 fichas, então a gente chegou à seguinte posição. A gente tinha 232 áreas da cidade, só que até 2016 a gente não vai conseguir fazer as 232. Né? Então, a gente partiu para a priorização das microáreas, que foi baseada em outros fatores, né, como, por exemplo, outros projetos da prefeitura, áreas que tinham mais terrenos públicos, renda domiciliar, enfim, vários outros critérios. Né? Aí a gente elaborou essas fichas, e isso foi levado para o prefeito aprovar quais seriam as 31 primeiras. Né? De acordo com nossos cálculos, a gente teria que escolher 31 para começar agora, para chegar a 2016 com 35% de turno único. Aí isso foi passado pelo prefeito, o pessoal do gabinete do prefeito também participou, e definimos quais seriam as 31 áreas. Né?
Então, a gente partiu assim, que é a parte mais interessante que eu acho, já estou terminando já a minha fala, mas o que eu queria frisar bastante foi essa parte, que a gente criou um aplicativo web, né, onde diversas secretarias e órgãos da prefeitura que iriam contribuir para o alcance dessa meta, eles participaram. Porque a gente... Então, aqui, por exemplo, além da educação, né, o gabinete do prefeito, a Rio Urb, o patrimônio, habitação e urbanismo. Por quê? Para cada uma desses terrenos, né, que foram identificados, a gente tem que alimentar com informação. Então, foram feitas vistorias de campo e a gente precisava de um sistema onde todas as secretarias que estavam participando pudessem acessar e compartilhar a informação. Porque, de outra forma, realmente não ia ser possível. A quantidade de informação que foi produzida por esse projeto, se a gente não fizesse um sistema assim, né, dinâmico, acessível via web, né, não precisava de instalar nenhum programa, então, e ele é fácil de navegar, mesmo quem não tinha conhecimento com o geoprocessamento, conseguiu fazer o uso dele, né. Aqui está uma tela desse aplicativo, né. Então, aí era assim, a gente tinha as microáreas, tinha os terrenos marcados, tinham para cada um deles uma ficha onde cada órgão acessava e, de acordo com as informações que ele coletava na vistoria, ele alimentava esse aplicativo. E aí todos os outros órgãos participando, eles viam as outras informações para poder chegar à conclusão dos terrenos onde vão ser construídas, né, as escolas. Atualmente isso já está numa fase bem avançada, né? Já está sendo feita a licitação já para a construção desses novos equipamentos. Bom, não vou ler isso, impossível, mas basicamente, resumindo, a gente fez um trabalho baseado fortemente em tecnologias de geoinformação, né? Em todas as etapas, desde a concepção inicial até a definição dos terrenos. E a conclusão que eu queria apresentar para vocês, né, desse projeto é que assim, tudo isso só foi possível, porque além de ter essa quantidade enorme de informação utilizada, né, e aí não é só informação alfanumérica, também é informação de registro administrativo, informação não só geográfica, mas também alfanumérica, né, a gente só conseguiu isso porque a gente conseguiu criar um sistema onde os órgãos puderam manter isso atualizado, né, e continuam, né, na verdade, mantendo isso atualizado o tempo todo. E de forma integrada. Tá? Então, a gente não precisa mais de um órgão pedindo dado para o outro, a gente tem um aplicativo que já concentra todas as informações e o fluxo é contínuo. Então, assim, esse foi o projeto, o turno único. Eu não sei se ainda tem tempo para abrir para pergunta ou se a gente volta para a apresentação, mas vamos voltar para a apresentação. A gente vai voltar para a apresentação dos outros projetos. E aí, no final, a gente abre para pergunta o tempinho que a gente tiver, e se não tiver tempo aqui no coffee break a gente conversa. Tá? Assim, enquanto volta para a apresentação anterior, que a gente vai correr um pouquinho mais, assim, o principal aspecto desse projeto foi integração, né, entre os órgãos. É claro que teve uma vontade política decisória, mas ocorreu uma grande integração, né. A gente se utilizou de todo o acervo de informações que a gente já tinha disponível, né? Implementou aplicativos que permitiram aos diversos órgãos se utilizar dessas informações e fazer o seu trabalho, e a gente, com isso, está conseguindo, aos poucos, que cada órgão comece a ser responsável por sua informação dentro do ambiente corporativo. Isso ainda não é 100%, mas a gente está nesse caminho. Porque sem a atuação dos órgãos, o IPP não vai conseguir manter esse leque de informações atualizados. Então, a integração é fundamental para isso. Rapidinho. Hoje, além da disseminação das informações nos processos tradicionais, de sistemas tabulares, onde você acessa os conteúdos prontos, a gente vem desenvolvendo muito o que a gente chama de mapa digital, que é uma série de mapas que embutem dentro do ambiente gel as informações. Então, a gente
citando aqui alguns, todos eles estão publicados, né, no armazém de dados, acesso direto ao público. Quando existe alguma restrição, ela é feita através de senha. Então, você pode usar o aplicativo para consulta, mas não pode usá-lo para edição. Então, o CADlog. O CADlog é o cadastro de logradouros da cidade. Então, quem está habituado a ficar buscando endereço lá no Google, no caso da cidade do Rio de Janeiro, procure o CADlog. As informações são muito mais precisas em relação a endereço. A cartografia é muito mais precisa. Então, nesse aplicativo você tem essas informações de busca de endereço, localidade, bairros. Você tem o exemplo do mapa de suscetibilidade da GeoRio, que a gente disponibiliza as informações que a GeoRio permitiu que fossem disponibilizadas. Você tem um ambiente base GeoWeb, em que você pode baixar conteúdos, né, o que é factível de ser disponibilizado em arquivos digitais, você pode baixar. Você tem uma aplicação que eu acho fantástica, que se a gente tiver tempo a gente vai mostrar rapidinho, acessando diretamente, que é o Atlas do Censo 2010. A gente pegou toda a base do Censo 2010 por setor, fez um trabalho de verificação de áreas vazias, ou seja, nós retiramos de cada setor a área que não tinha ocupação, com certeza, ou porque eram vias, ou porque eram praças, ou porque eram áreas naturais sem ocupação. E hoje, através desse aplicativo, você pode fazer qualquer buffer de qualquer formato e você vai ter efetivamente a população estimada daquele local, porque cada pixel de 3 por 3 metros, ele carrega a informação de população. Quando não tem população é 0, quando tem uma divisão de população, ele carrega aquela fatiazinha de população daquele setor. Então, antigamente, quando eu clicava, fazia um buffer, eu pegava a população do setor inteiro. Agora não, a gente já consegue fazer uma delimitação específica. Eu posso pegar um lado de uma rua, eu posso pegar um entorno de uma praça, e eu vou saber com uma exatidão muito, muito precisa qual é a população daquele local. Outro aplicativo também, Mapa Digital, que é informações da área do porto. Isso a gente conseguiu através da SEDURP. Então, todas as informações a respeito desse projeto, no ambiente GEO, com imagens, com vídeos, tudo que está disponível. No mapa digital de cartografia, você tem todas as folhas cartográficas, fotoíndice, e você visualiza e tem um ambiente que você pode baixar essas informações para a sua utilização. Outro aplicativo muito importante, embora ele esteja aí como um aplicativo tabular, que é o BDA, mas ele, na verdade, a gente não tem ciência de nenhum outro aplicativo que faça o que ele faz, que é, no mesmo ambiente físico, via web, te permitir montar uma tabulação onde você está escolhendo uma base de dados, cruzando informações de IPTU, cruzando informações de censo, cruzando informações de educação, a partir de uma regionalidade. Então, se eu quero informações de um determinado bairro, de um determinado RA, você pode escolher a tabela, escolher as variáveis de cada uma das tabelas e montar a sua tabulação. Feito isso, você recebe automaticamente a tabela, o gráfico e o mapa temático. E você pode flutuar nessas três abas, mudando a variável, mudando os padrões do mapa temático, do gráfico. E se a gente tiver tempo, a gente vai mostrar rapidinho. Bairros Cariocas é um grande resumo, é um aplicativo que resume as informações de cada bairro. Ele é um aplicativo muito usado, né? A gente está fazendo um procedimento agora de atualização de dados dele.
Ele tá com muita coisa ainda desatualizada, mas ele para quem quer saber de um bairro, é um bom aplicativo, porque você tem as informações lá específicas de cada bairro. Morei é um aplicativo que a gente desenvolveu para o censo de 91, foi um grande avanço, uma primeira disseminação de informações por parte do IPP para os dados do censo 91, depois 2000, depois a gente unificou no mesmo ambiente, 91-2000, e hoje ele, em tese, está descontinuado, porque a gente vai estar fazendo isso no ambiente GEL, ele não é ambiente GEL. Um outro aplicativo que, inicialmente, é um sistema, alguns devem conhecer como Sabrem, que era o sistema de assentamento de baixa renda. Ele ganhou, alguns anos atrás, uma nova versão, onde eu antes tinha mapa estático, e eu passei a ter mapa dinâmico nele, mas as informações são as mesmas do padrão anterior. Há cerca de 2 anos, acho que 2 anos, no site do Armazém de Dados, nós temos lá o Portal GEL. E no Portal GEL você encontra todas as aplicações que a gente mostrou aqui, e a gente encontra também um ambiente para desenvolvedor. Então, todos os serviços que a gente pode disponibilizar estão disponíveis nessa área. Quem quiser, quem sabe na China, fazer um site sobre o Rio de Janeiro, pode vir aqui e buscar um serviço de informações e vai ter a base de bairros, de RAs, informações do censo disponível, e ele pode usar isso na sua aplicação. Obviamente, carrega sempre os créditos. Turno. Acabou? Tem mais algum? Então, assim, enquanto a gente tenta acessar ali rapidinho, só para dar uma demonstração rápida dos aplicativos, uma coisa rápida mesmo, é mais para vocês se sentirem interessados em ir lá no armazém e vasculhar e ver a quantidade de informações que a gente tem. A gente poderia fazer o sorteio. Pode? Bem, vou fazer o seguinte, enquanto eles agilizam ali o uso da página, eu vou fazer o sorteio do brinde específico do IPP. Tá? Depois, assim que eles terminarem, a gente faz o sorteio dos demais brindes. Tá? Deixa eu abrir aqui a nossa urna. Assim, todos já colocaram as suas fichas na urna? Alguém quer colocar ainda? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Não? Ó, sempre tem aquela pessoa que esqueceu. Vai ser um mapa sorteado hoje e o outro amanhã, do IPP, tá ok. Tudo bem. Mais alguém? Não? Então, bem, vou pedir então para o próprio representante do IPP misturar aí e sortear um. Vou somar, calma. Deixa eu só divulgar o nome. Vamos lá. É um homem. Eduardo Condé Rodrigues. Está aqui? Por favor, o mapa é seu, parabéns. Daqui a pouco, Vitor. Tá. O Adriano quer falar uma coisa importante. Em breve vai sair digital. Acredito que na semana que vem já vai estar disponível no site do Armazém de Dados. Então, a gente vai dar prosseguimento à exibição da apresentação e bem, vou colocar de volta para ele poder concorrer também aos outros brindes. E logo em seguida a gente faz o sorteio dos brindes dos nossos outros parceiros e participantes. Bom, rapidinho mesmo, para ter tempo para as perguntas. Então, aqui no site Armazém de Dados, a gente tem o portal GEL. Se demorar muito, a gente pula essa parte.
A gente tem um ambiente de mapas digitais, né? E aí você seleciona, vamos no Atlas do Censo. Você clicou no uso do solo. Atlas do Censo, você pode, vamos ver se ele carrega rapidinho. Acho que vai demorar. Vai. Você, com interesse numa determinada área, você vai para uma determinada área, seleciona uma área e manda calcular a população. Então, uma área conhecida. Tem uma ferramenta ali chamada cálculo de população. Você seleciona a ferramenta que você quer usar, se você quer usar a forma que você quer usar, um polígono, né? E aí você faz o polígono que você quiser e, mandando calcular, ele te retorna a população estimada muito precisa em relação àquela área que você selecionou. Isso está aberto na internet para uso já. Não, tem todos. A origem desse trabalho é a base de setores do IBGE, com as informações, com esse tratamento que nós fizemos, em retirar de cada setor aquilo que era não ocupado. E aí, com isso, a gente fica com os pixels que são ocupados, eu divido a população do setor pelos pixels. Foram feitos vários testes, chegamos à conclusão de um pixel 3x3 era o mais adequado. Se você selecionar o município inteiro, vai dar um errozinho mínimo em relação à população total do município. Então, esse aplicativo está disponível, né? Aqui está um pouco lento, mas, assim, conheçam o site Armazém de Dados, conheçam as informações tabulares que lá estão disponíveis, conheçam o portal GEL, que você tem acesso não só aos mapas digitais, mas os aplicativos tabulares, em que você tem uma disseminação de informação muito mais dinâmica e a gente espera a cada dia com mais informações, né? A gente vem fazendo um esforço agora de atualização do armazém, atualização das estatísticas, atualização dos aplicativos. E toda a base de informação que a gente gera, ela se relaciona com o ambiente GEL. Então, a gente não tem retrabalho quando quiser mostrar no ambiente GEL as informações que a gente produziu. Leandro, vamos deixar porque está lento e o tempo. Invariavelmente o portal do Armazém ele faz promoções. E como o Armazém está completando 12 anos agora, quem quiser pode acessar, se cadastrar e vai concorrer no final do mês ao sorteio de mais mapas digitais. Dia 26. Então agora, obrigado a todos. Eu vou deixar isso com você para responder, tá? Bem, muito obrigado aos nossos dois colegas representantes do IPP. Vamos passar as perguntas. Inicialmente, de maneira presencial, nós temos perguntas a eles? Quem quer? Não? Vitor, temos perguntas online? Temos. Quem pergunta é a Verona. Como posso desmembrar um lote de 1.200 metros quadrados em dois de 600 metros quadrados, sendo que eles estão localizados dentro de um condomínio rural
que, segundo a Secretaria de Obras, hoje está em uma área urbana? Bom, primeiro saber de que município ele está falando, porque no município do Rio não existe área rural. Então, no caso do Rio, essa pergunta não é pertinente, mas, assim, invariavelmente, como toda a prefeitura, ele vai ter que se dirigir ao órgão, às vezes é a Secretaria de Obras, às vezes é a Secretaria de Fazenda, às vezes é a Secretaria de Urbanismo. Ele vai ter que se dirigir a esse órgão e solicitar como fazer. Cada prefeitura tem um princípio, uma legislação diferente. Então, mas certamente não é no Rio, porque no Rio não existe área rural oficialmente declarada. A mesma pessoa, Verona Costa, pergunta como cadastrar um logradouro. Hoje, a gente ainda não tem o que a gente está querendo produzir em breve, que é um mapa participativo. O IPP está discutindo essa questão de maneira interna, de como o órgão público disponibiliza um mapa que seja participativo. Quer seja para receber as contribuições, quer seja de logradouros, quer seja para receber outras contribuições, saber onde está, numa determinada comunidade, onde é que estão as atividades econômicas, onde é que está o sapateiro e tal. Então, a gente está discutindo essa questão interna. O que existe internamente na prefeitura é, na construção do CADTEC, o aplicativo que faz a manutenção da base única de logradouros. Mas isso é simplesmente para os setores da prefeitura, não é aberto à população. Mas a gente pretende que o mapa participativo permita isso, em que ele possa sugerir que ali existe um logradouro, qual é o seu nome, mas isso não está previsto ainda. E, de qualquer forma, passaria sempre pelo critério da prefeitura a publicação ou não dessa informação, porque a responsabilidade das informações é da prefeitura. Tem uma presencial aqui, deixa eu passar para presencial. Tem uma presencial aqui, deixa eu passar para uma pergunta presencial, então. Boa tarde. Gostaria de saber se vocês têm algum tipo de troca com outros municípios e, se não, se vocês teriam algum interesse. A gente já fez em alguns momentos palestras em alguns municípios, né? Mas isso não tem sido uma constante, não. Agora, sempre que a gente é convidado, a gente se predispõe a participar de eventos e apresentar a produção que nós temos tido. Mas parceria efetiva com municípios, não acontece. A gente briga muito no processo de discussão interno, de que cada vez mais a prefeitura tem que participar do processo metropolitano. Então, em tese, a prioridade inicial de integração, a gente entende que deveria se dar com os municípios da região metropolitana. Por conta, principalmente, que a nossa cartografia para ali. Só que a Baixada está logo ali, né? Então, a gente acha que tem que ter uma integração muito forte, mas isso efetivamente não é atribuição do IPP, será atribuição do IPP quando isso se consolidar institucionalmente, mas não a iniciativa do IPP, a gente tem feito alguma coisa, mas a decisão final não é do IPP, mas a gente acha importante essa integração. E sempre que formos convidados, a gente vai participar de eventos em outros municípios. Fazer apenas mais uma pergunta, se houver. Oi, boa tarde. Gostaria de perguntar a respeito do projeto Turno Único. O projeto Turno Único, ele envolve todo o município do Rio de Janeiro ou apenas algumas áreas? Foram priorizadas até 2016 31 microáreas, porque não existe, acho que nem orçamento, mas assim, a iniciativa do Turno Único é para todo o município. A primeira etapa é até 2016 31 microáreas. Isso é uma decisão da atual gestão de implementar o Turno Único para a cidade toda, mas até 2016 para essas 31 áreas. Né? O Leandro está me lembrando aqui que a previsão é que até 2020 se dê os 100%. Porque nessas 31 áreas priorizadas, já dá cerca de 35% do universo.
Então, com todo o processo implementado, certamente com mais 4 anos você conseguiria implementar. Porque principalmente no turno único, não foi só um processo aonde eu construo escola, é aonde eu construo, aonde eu modifico escolas, construo creches. Então foi um processo muito mais amplo do que a gente teve notícia ao longo do tempo de ter ocorrido, né? Graças também a todo o acervo de informações que a gente pôde disponibilizar. Bem, eu agradeço então a participação do Adriano e do Leandro. Muito obrigado pela participação.